É o seguinte, hoje nós vamos conversar a respeito de pesquisas eleitorais. É muito provável, se você ainda não viu, você vai acabar vendo, né? Tem essa imagem aqui, ó, de diversas que estão aparecendo por aí. E o que impressiona nessas pesquisas é que elas têm colocado o tal do Lula como favorito. Vamos fazer uma caminhada aqui, porque eu estou indo lá para o trabalho e aí até chegar lá no trabalho nós vamos conversar a respeito disso, certo? Eu vou aproveitar também e já pedir para você deixar aí seu gostei, certo? Dar aquela força, dar aquela moral, como eu sempre venho pedindo. Mas o caso é esse, cara, é que tem aparecido um monte de pesquisa por aí. Pesquisa assim, pesquisa no Instituto não sei quem, pesquisa assada, pesquisa não sei o que lá. E o que impressiona nessas tais pesquisas é que o tal de Lula, né? A gente não entende como o cara está com 300% de preferência do eleitorado. Um cara que praticamente, segundo esses tais institutos de pesquisas aqui do nosso país, já é o presidente aqui do nosso país. O que esses caras eles não explicam é o seguinte: por que esse, né, esse ladrão, esse vagabundo, por que ele não pode vir aqui na rua? Né? Ele vem aqui na rua, ele vai passear aqui, ele é xingado, ele é achincalhado, ele recebe ovo podre pelo meio da cara, mas magicamente os tais institutos de pesquisas eles colocam ele como o atual presidente aqui do nosso país. Agora, uma coisa que me impressiona nessa coisa de pesquisa é o seguinte: eu nunca fui contatado por nenhum instituto de pesquisa. Você já foi? Já entraram em contato com você alguma vez? Já te perguntaram a respeito de... Você conhece alguém que já foi contatado por esses tais institutos de pesquisas? Porque, assim, eu conheço muita gente, cara. Muita gente. Eu não conheço ninguém, entre tantos que eu já... parentes, colegas, enfim, por aí, que já foi contatado por esses tais institutos de pesquisa. Então, como é que esse cara... ele consegue esses 300, esses 400% de aprovação? Alguns estão dizendo até que ele vai vencer no primeiro turno. A piada, cara, ela é tão grotesca, a piada tão infame, que os caras estão dizendo que o tal de Lula ele vai vencer no primeiro turno. Eles só não explicam o seguinte: por que lá em 2002, quando ele venceu a primeira vez e ele era o franco favorito, por que naquela ocasião ele não venceu no primeiro turno? Por que em 2006, quando ele já era presidente e ele também era franco favorito, e ele conseguiu se reeleger, mas foi no segundo turno? Por que nessas ocasiões em que ele era um franco favorito, ele ganhou no segundo turno? E agora, depois que ele foi preso, depois que está comprovado que ele é ladrão aquilo, o tal de Lula é um ladrão, é um vagabundo, como é que esse cara hoje ele é um franco favorito para vencer e vencer no primeiro turno, cara? Entendeu? É essa porra que esses tais institutos de pesquisas eles não conseguem explicar.
Eu estive vendo agora de manhã uma notícia assim bem rápida, eu não tive tempo de checar direito, mas a ideia básica é que alguns desses tais institutos de pesquisas, eles são meio que financiados por algumas empresas, alguns grupos que, por motivos que nós desconfiamos, mas não podemos ter certeza, têm interesse em colocar aquele vagabundo como presidente do país. Eu vou checar com calma essa informação para poder depois fazer um vídeo a respeito. Porque é assim, essas pesquisas que esses caras colocam por aí, dificilmente eles vão explicar para você os critérios. Deixa eu me ajeitar aqui assim e tal, já me ajeitei. Os critérios que eles usam. Você não sabe em que região do país aquilo foi feito. Você não sabe quem foram as pessoas com quem eles conversaram. Você não sabe idade, você não sabe renda, você não sabe escolaridade, você não sabe porra de nada. Ele coloca lá informação e tal. Porque tudo isso tem a ver com o resultado final. Renda influencia, escolaridade influencia, a região do país influencia. Você não sabe, por exemplo, o cara que está lá fazendo a porra da pesquisa, qual é a inclinação dele. Você não sabe se ele é a favor de Lula, se ele é a favor de Jair Bolsonaro, se ele é contra Jair Bolsonaro, se ele é contra Lula. Você não sabe nada, absolutamente nada. Porque tudo isso, todo esse conjunto, todo esse universo, ele tem a ver com o resultado de uma pesquisa, para lá ou para cá, simples assim. Tudo isso não são meros detalhes, meras coisinhas assim que a gente pode simplesmente ignorar. Tudo isso tem a ver com o resultado final de uma pesquisa. E eles não divulgam essas informações. Eles simplesmente dizem que lá entre o dia 10 e o dia 13 e não sei o que lá, foi consultada 1000 e poucas pessoas, não sei onde aí, bababá, e que a pesquisa está registrada lá na puta que pariu, lá no TRE, lá no TSE, lá no caralho a 4. Mas o Brasil, um país gigantesco do jeito que é, com 200 milhões de pessoas, caras, como é que 1000 pessoas, 2000 pessoas que sejam, vai conseguir ser uma representação desse universo gigantesco de 200 milhões de pessoas? Onde que 2.000, 3.000, que seja até 10.000 pessoas vão ser representativos de 200 milhões de pessoas? Nunca, jamais. Isso aí é uma questão de matemática, é uma questão de lógica, não é uma questão nem de política, é uma questão mesmo de matemática pura e simples, cara. Se o cara souber fazer uma conta de matemática, 1 mais 1, quanto é 1 mais 1? Quanto é 2 mais 2? Você vai ver que não tem como 10.000 pessoas que sejam representar o universo de 200 milhões de pessoas. É simples assim. É por isso que você não tem como confiar dessas pesquisas. Lembrando que nós estamos há um ano de eleições. As eleições, elas não vão acontecer daqui a uma semana. Não vai ser daqui a 4 dias. Nós estamos há um ano das eleições. Ou seja, ainda tem muito chão, muita estrada para ser percorrida, cara. Como é que uma porra de um instituto desse de vagabundo consegue cravar que um cara igual a Lula, ladrão mesmo, é ladrão, eu nunca vou cansar de dizer isso, aquilo é um reconhecidamente ladrão, esteve preso, deveria estar preso? Como é que um vagabundo daquele pode ser o virtual presidente do país? Por que
Os institutos de pesquisas, eles não aproveitam, já que eles colocam ele com esse percentual tão elevado, porque eles não pedem para ele vir aqui no meio da rua, aqui em qualquer parte aqui do nosso país, e aqui ao vivo eles fazerem então essa pesquisa com os candidatos. Aqui é que seria o campo de batalha interessante, o campo de testes interessante para qualquer candidato, para Bolsonaro, para Lula, para Moro, para qualquer candidato. Aqui no meio da rua, aqui no meio da avenida, aqui que é o lugar ideal para se fazer pesquisas em tempo real, ao vivo, com as pessoas aqui, para vocês verem por que essas pesquisas, de fato, elas são mentirosas. É uma tremenda boçalidade, é uma tremenda picaretagem. Esse que é o caso, correto? Eu pretendo ainda fazer outros vídeos a respeito dessa coisa de pesquisas, porque até lá ainda teremos muita coisa relacionada com esse assunto, certo? Concluindo então o nosso assunto de hoje, o nosso vídeo de hoje. Nesse momento eu quero aproveitar para te agradecer, pedir mais uma vez uma força para você. Deixe seu gostei, ajuda pra caramba. Se você puder, dá uma força, porque quando você também se inscreve, enfim, ajuda muito mais ainda, tá bom? Hoje é sábado, então quero te aproveitar para agradecer a você, te desejar um bom sábado, um excelente domingo, uma ótima semana. Na próxima semana já vai ser Natal, coisa boa, eu gosto muito de Natal. Enfim, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado, certo?